Você certamente já observou que na superfície terrestre há uma série de irregularidades, com áreas elevadas e outras mais planas. Essas irregularidades, chamadas relevo, ocorrem tanto nas terras imersas, compostas de continentes e ilhas, quanto nas terras imersas, que são as recobertas pelos oceanos e mares. Assim, podemos classificar o relevo terrestre em continental e submarino. O relevo apresenta formas bastante variadas. Algumas delas destacam-se na paisagem do que outras. As mais importantes formas do relevo são as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. A ilustração a seguir apresenta de maneira esquemática as principais características de cada uma dessas formas de relevo. Observe com atenção. As planícies são formas de relevo mais ou menos planas e de origem sedimentar, pois nelas existe mais acúmulo de sedimentos do que outras formas de relevo. Sedimentos seriam partes do solo, pedaços do solo ou de rochas que foram deteriorados, em pequenas partes, ou até mesmo em pó ou poeira. Em geral, as planícies se localizam em baixas altitudes, ou seja, são pouco elevadas em relação ao nível do mar, mas também são encontradas planícies em altitudes mais elevadas. Os planaltos são formas de relevo com altitude variável, em geral situada acima de 300 metros e normalmente mais elevada do que as áreas à sua volta. Os planaltos também se caracterizam por fornecer grande quantidade de sedimento para as áreas mais baixas ao seu redor, formadas muitas vezes por planícies e depressões. Já as depressões, elas são formas de relevo com altitude mais baixa do que as áreas que estão ao seu redor. Geralmente possui superfície plana, por causa, por exemplo, do intenso desgaste provocado pela água e pelo vento. As depressões podem ser relativas quando apresentam altitude superior, ou seja, acima do nível do mar, e inferior à das áreas vizinhas, como a depressão Cuiabana no Brasil, e podem ainda ser absolutas quando apresentam altitude abaixo do nível do mar. As montanhas apresentam as superfícies mais elevadas do relevo, por isso sofrem intensamente o desgaste provocado pela água, pelo vento e pelas geleiras. As montanhas fornecem grande quantidade de sedimento para as áreas mais baixas de seu entorno. O termo cordilheira designa um conjunto de cadeias de montanhas. No Brasil não existe cordilheiras. O relevo apresenta diferentes formas, algumas são mais altas e outras mais baixas. Para conhecermos a medida de uma forma de relevo, verificamos a sua altitude. A altitude é calculada a partir do nível do mar. Utilizamos o nível do mar como referência. O Brasil é um país enorme com diversas formas de relevo, mas com altitudes não muito elevadas, por estar numa região antiga que há muito tempo sofre desgaste pela ação do vento e das águas. Como você pode ver no mapa, as formas de relevo mais predominantes no Brasil são os planaltos, as planícies e depressões. Então, grande parte do território brasileiro é formada por planaltos. Vamos lembrar um pouquinho. Planaltos são aí formados por terrenos, de superfície irregulares, com altitudes mais elevadas que as áreas vizinhas. Suas encostas, que seriam as partes inclinadas de uma elevação, sofrem desgastes causados pela água, pelo vento e pelas mudanças de temperatura, formando os terrenos ao redor como as planícies e as depressões. As planícies, no caso aí no litoral e nas margens de grandes rios, lagos e lagoas brasileiros, predominam as planícies. No geral, elas são formadas por terrenos mais planos, com raras elevações. As planícies são formadas pelo acúmulo de sedimentos, que seriam parte de rochas, solos e vegetação, das áreas mais elevadas trazidas pelas águas dos rios, dos mares e dos lagos. Já as depressões, parte do Brasil é ocupada por depressões. Elas são formadas por terrenos que estão em altitudes mais baixas que as áreas vizinhas. As formas do relevo brasileiro transformam-se constantemente, tanto pela ação da natureza quanto pela ação das pessoas.
A natureza transforma o relevo de diferentes maneiras. Uma das principais é a erosão. A erosão acontece quando a força da água, do vento e do gelo desgasta e destrói as rochas e o solo, e os sedimentos formados são transportados e depositados em outros locais. As mudanças de temperatura e os seres vivos também provocam a erosão e a modificação do relevo. Veja a seguir alguns exemplos de como a erosão transforma o relevo. O vento lança sedimentos em direção às rochas que pouco a pouco são desgastadas e modeladas. Assim, o relevo é lentamente modificado. O resultado é a formação de esculturas naturais, como a que aparece na imagem. As águas dos rios desgastam as margens e transportam os sedimentos de um local para o outro. Isso pode provocar o desmoronamento de barrancos e a mudança da forma do rio. Os sedimentos transportados pela água dos rios são depositados em áreas mais baixas, provocando o surgimento de formas de relevo como as planícies. Na imagem é possível ver o acúmulo de sedimentos transportados na margem do rio. As águas do mar desgastam as rochas do litoral. Os sedimentos criados por esse desgaste são transportados e depositados em outros locais, o que contribui para a transformação do relevo das áreas da costa. Na imagem podemos ver a erosão pela água do mar. Os seres humanos interferem e modificam constantemente as formas de relevo para atender seus interesses, facilitar sua vida e aproveitar melhor os espaços onde vivem. As pessoas modificam o relevo ao construir túneis, escavar terrenos para a exploração de minérios, modificar encostas para a construção de casas e prédios, construir aterros. Quando essas atividades são realizadas, grandes quantidades de solo e rocha são movimentadas, modificando assim as formas do relevo. Nós ficamos por aqui. Bons estudos. Até a próxima aula.